e analisar a quem você está servindo. Quanto tempo a gente podemos analisar, ver isso? Um Deus que conhece o nosso pensamento, sabe o nosso sentar, o nosso levantar, nos cerca de longe, ainda que viesse palavra nas nossas bocas para falar alguma coisa, Deus conhece. A gente vê no Novo Testamento, quando os discípulos de Jesus estavam reunidos com Ele, Jesus faz uma colocação ou uma pergunta de que as pessoas pensavam a respeito sobre Ele. Está em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, quando o Senhor começa agora a interrogar o que é que as pessoas pensavam de Jesus. Que diz assim: chegando Jesus perto da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizer ser o Filho do Homem? Veja que Jesus para e começa a interrogar. A gente possamos observarmos e analisarmos que os discípulos viram milagres acontecer. O primeiro milagre que eles tiveram a oportunidade está em João capítulo 2, quando Jesus foi convidado para o casamento, que faltou aquele vinho, Jesus transformou a água em vinho. E depois daí se ocorreu milagres, coisas surpreendosas, que os discípulos ficaram abismados quando Jesus foi para outro mar. Observamos que os discípulos estavam com ele, navegando no mar, e Jesus estava na popa do barco dormindo. E observamos que quando os discípulos estavam ali com Jesus dormindo no barco, se levanta a tempestade. Aí vem a dúvida novamente. Quando fizeram de tudo para não acordar Jesus, mas tiveram que acordar Jesus, e alguém diz: Senhor, não se importa que nós vamos perecer? E quando Jesus se levanta, olha para cada um deles, e olha para o mar, e olha para o vento, diz: vento, vento, te acalma. Mar, te acalma. E o discípulo fica assim: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus chega nessa colocação em Cesareia de Filipe e interroga os discípulos, tanto o que as pessoas pensam, o que eles pensam a respeito de Jesus. Mas já o salmista 139, Deus já conhece quem é a gente. Oh, aleluia! Deus sabe quem é a gente. Muitas vezes alguém fala ao nosso respeito, quem somos nós. Alguém fala muitas vezes coisas, muitas vezes demais, coisas que vêm nos examinar, coisas que vêm nos ferir nossas integridades, coisas que vêm nos machucar. Mas muitas vezes as pessoas não têm coragem de perguntar a Jesus: quem é fulano? Mas é mais fácil perguntar a alguém para saber quem é irmão Cleito. Você conhece? Aí muitas vezes pode pegar alguém que tem alguma deficiência espiritual e começa a colocar obstáculo, começa a colocar mal palavras, porque a pessoa não tem um contato com aquele fulano, com aquela cicrana, mas por causa de alguém coloca obstáculo, coloca dificuldade, coloca mal fama, aquilo que não é aquela pessoa. Mas se você perguntar a Jesus quem é irmão Maria, Jesus vai dizer imediatamente: ela é minha serva,
Eu conheço quem ela é. Eu sei o ponto até onde ela suporta. Eu sei o que ela precisa. Eu sei o que ela está passando. Eu sei que muitas vezes ela tem falhado. Eu sei que muitas vezes, aleluia, ela tem clamado. E muitas vezes eu não respondo, eu não falo com ela. Mas ela persiste. Mas quando alguém vai perguntar, fulano, quem é a irmã Maria? Alguém diz, mas Maria, só Jesus tem misericórdia. Coloca mal fama, coloca mal obstáculo na vida da irmã, do irmão, para trazer dificuldades. Mas não consegue perguntar a Jesus quem é a irmã Maria. E é por isso que Jesus para com os discípulos para saber o que é que as pessoas falaram a respeito de Jesus. O que é que as pessoas pensam, quem é Jesus? Para tirar essa conclusão, esta dificuldade, essa deficiência, o que as pessoas pensam de outra pessoa. Porque não consegue ver, enxergar, observar, mas vai para o terceiro. Mas Jesus pergunta aos discípulos, tanto que as pessoas pensavam quem era Jesus, e que os discípulos pensavam quem era Jesus. Havia essa deficiência. E é por isso que Jesus vai na cidade de Cesareia de Filipe, para com os discípulos e diz o que os filhos do homem pensam, o que as pessoas pensam a respeito do Filho do Homem. A gente possamos observar quantas dúvidas, quantos trocadilhos tiveram aqui a respeito de Jesus. Aí alguém diz primeiro assim, a ele disseram, é João Batista. Veja que dúvida. Por que Jesus parecia com João Batista? Por causa das suas vestes? Por causa da maneira que Jesus pregoava a sua palavra? Porque tinha um momento que Jesus fazia como João Batista. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Tinha um momento que Jesus era um pouco mais duro a respeito de suas pregações. Mas tinha um momento que Jesus, aleluia, confortava os corações dos aflitos. Oh, aleluia. Tem um momento que Jesus dava força aos fracos. Tem um momento que Jesus dava, aleluia, cura àqueles que achavam que estava tudo perdido. Mas tem um momento que Jesus dizia, olha, é necessário crer. Porque Ele sabe como tratar com a gente. Ele sabe como falar com cada um de nós. Ele sabe como agir, como trabalhar. Aleluia. Deus não trabalha na vida de cada um de nós da mesma maneira, não. Deus trabalha nas nossas vidas de modo diferente de cada um. Porque Ele sabe que tem gente que aguenta mais aperto. Tem gente que não aguenta nada. Tem gente que suporta tudo. Tem gente que aguenta mais ou menos. Tem pessoas que vai até. Mas tem outros que não podem ver uma formiga na sua frente que começa a dizer, Jesus, vou deixar Jesus. Eu não vou mais servir ao Senhor. Jesus conhece. Jesus trabalha nas nossas vidas de maneira diferente. Ele nunca vai trabalhar na maneira de Pedro, na maneira de Tiago, na maneira de André, da mesma maneira. Mas Ele vai tratar diferente. Com Pedro, a gente possamos observarmos como Jesus tratou com Pedro. Pedro, tu vai me negar. Mas Pedro disse, não, Senhor, eu não vou te negar. Mas tu vai, Pedro, tu vai me negar. Mas a cada um, Deus tratava os discípulos diferente.
a André, a Tiago. Mas lembre, Deus nunca vai tratar ninguém da mesma maneira. Porque tem pessoas que aguentam peso, 100 quilos. Tem outros que aguentam 200, tem outros que aguentam 300. Mas tem outro que não aguenta nem uma formiga. Quer correr, quer fugir. Mas com Pedro a gente possamos observar: Pedro, tu vai me negar. E a gente vê que quando Jesus ressuscitou, a quem Jesus foi atrás? De Pedro. Mas era para humilhar Pedro, para dizer: Pedro, tu me negaste. Era para mostrar a Pedro a sua fragilidade. Deus sabia como tratar com Pedro, Deus sabe como tratar com cada um de nós. Mas estava lá Pedro, voltou à sua própria vida. Era um pescador, mas Jesus foi lá naquela praia. Chegando lá, Pedro passou a noite todinha pescando e nada pescou. Mas aparece alguém ali, naquela praia. Pedro, que era uma pessoa ignorante, uma pessoa mais bruta, mas Deus sabia como tratar com essas pessoas. Deus trata cada um de maneira diferente, Ele nunca vai tratar igual. Mas Pedro passou a noite todinha pescando com seus companheiros. E Jesus, o que significava na vida de Pedro? Como é que a gente pode entender? Jesus disse a Pedro: Pedro, tu vai me negar. Pedro naquele momento chorou de amargura, de tristeza, feriu a sua alma. Mas a gente sabe que a fragilidade, aleluia, as armas dos inimigos, para nos querermos dizer: olha, Deus não quer mais você não, deixa isso para lá, deixa de servir a Deus. Por que está sofrendo tanto? Quando tu não era evangélico, a tua vida era de prosperidade, a sua vida era assim, era assada. Mas agora Jesus não quer saber de você. Tu falhou. Cadê a graça de Deus na tua vida? Mas Deus não desiste. Deus não desiste de ninguém. Foi lá tratar com Pedro. A ferida, a amargura, a angústia, a situação que Pedro estava ali vivenciando. E quando Pedro passa aquela noite todinha, aquela voz, quando os discípulos, quando aqueles homens vieram desembarcar, guardar a rede, lavar a rede, aí Jesus disse: olha, volta de novo, lança a rede para o lado direito. Mas Pedro, assim, sem saber quem era que estava falando com ele, Pedro olha assim para aquele homem e diz: segundo a tua palavra, nós vamos voltar. Arruma um barco aí, vamos embora de novo. Mas Pedro, aí vamos embora. E quando chega onde é determinado por Deus, que mistério grande. Oh, aleluia. Que algo tremendo. Quando Pedro chega naquele momento onde era determinado por Deus, Pedro dá ordem: lança a rede ao lado direito. Quem sabe alguém entre aquela multidão, aqueles homens do barco, disseram: mas Pedro, a gente lançou no lado direito, no lado esquerdo, de frente, de trás, de banda, fizemos tudo o que era possível e a gente não pescou nada. Mas lança a rede ao lado direito, homens. Oh, glória a Deus. Deus sabe tratar com cada um de nós. Não adianta alguém falar, dizer B, C, A, U, G, I, O. Mas Deus sabe como tratar, como fazer, como agir. Estava lá Pedro,
lançaram a rede para o lado direito. Oh, aleluia! E quando eles lançam a rede para o lado direito, outro barco que estava mais adiante, diz a Bíblia Sagrada, que as redes começaram a se romper de tanto peixe, que eles olharam para outros barcos que estavam mais próximos e disseram: olha, vem nos ajudar. Mas alguém disse: eu não posso também não, o peixe tem muito peixe aqui. E Pedro? Pedro já consegue sua subconsciência entender quem foi que deu a ordem a Pedro, quem foi que falou com Pedro. Pedro começa a lembrar: mas eu pequei, eu disse a Jesus que não ia negar, que eu não ia deixar Jesus, estaria com Jesus ali, ainda que ele fosse crucificado, mas eu neguei, eu falhei. Jesus se importa com você. Jesus se preocupa com nós. O Senhor nos sondas, nos cercas. Ele sabe o nosso andar, nosso pensar, nosso falar. Mas Jesus começa a tratar com Pedro. Pedro, quando se aproxima à beira do mar, já tinha peixe. Aleluia, peixe assado. Onde foi que Jesus achou peixe? Se estava todo mundo esperando o peixe para comer, onde foi que Jesus achou o peixe? Mas Jesus prepara o banquete ali para aqueles homens, para Pedro, para tratar com a ferida que Pedro tinha no seu coração, de sua amargura, de sua fragilidade, de sua consciência pesada, que Pedro precisava de Deus. Deus tinha uma obra na vida de Pedro, Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Não arriamos nossas cabeças, não desistimos, vamos seguir em frente. Não possamos desistir, não possamos parar pelas dificuldades que vem na vida do cristão. Isso vai vir, noite escura, enfermidade, situações difíceis vai vir em nossas vidas. A gente não pode parar. Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós. E Deus prepara aquele banquete, Pedro se come aquele banquete, e Jesus chama em particular Pedro. E começa agora a conversar com Pedro. Está escrito em João capítulo 21. A gente começamos a observarmos que quando 21 versículo 15, a gente observa que quando Jesus, depois daquele banquete, ele começa a dizer assim: depois tomando a janta, e disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonatã, aleluia, ama mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta os meus cordeirinhos. Olha Deus trabalhando. Olha o que, quando alguém pensou que Deus desistiu de Pedro, quando alguém, aleluia, porque Pedro errou. Quantos que muitas vezes faz essa julgação precipitada, porque alguém falha, porque alguém muitas vezes perde o equilíbrio espiritual, diz: agora Deus abandonou, ele só tinha capa, inventa tanta desculpa. É tantas coisas
Mas Jesus, ele começa agora a trabalhar, dizendo, segunda vez: Simão, filho de Jona, ama? E disse-me: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Já não é mais os cordeirinhos, mas as minhas ovelhas. Olha Deus trabalhando. Quando alguém pensou que Deus ia abandonar Pedro, quando alguém pensa que Deus vai desistir de você, Deus, ele está aí no encontro. Deus está trabalhando na tua vida. Deus tem algo grandioso na sua vida. Nem tudo está perdido. A tua vida está no controle de Deus. Deus tem um amor muito grande na tua vida. Se Deus não te amasse, Ele já tinha te levado. Mas Deus tem estendido as suas mãos, dado o livramento, guardado. Mas Ele está falando. Ele está tratando com a sua alma. Oh, aleluia. Ele está tratando conosco nesta noite. Hoje é a noite especial, que Deus está trabalhando de maneira tão diferente. Porque as pessoas hoje esperando profecia de vitória, profecia daquilo outro, mas hoje Deus está trabalhando diferente nas vossas vidas. Está tratando com a sua alma. Está tratando conosco de maneira especial. E Pedro lá. Oh, aleluia. Ah, se a gente tivesse a oportunidade de ver essa cena. Ah, se a gente tivesse essa oportunidade de estar vendo pela fé de uma maneira lítida, como Jesus tratou com Pedro. Pedro teve tantas particularidades com Jesus. No livro de Mateus capítulo 16, versículo 13, Deus revelou a Pedro, Deus, o Pai, revelou a Pedro quem era Jesus. Quando alguém começa a interrogar e dizer: Jesus, tu és o João Batista, tu és Jeremias, tu és Elias. Mas Deus deu a revelação do céu a Pedro, disse: Pedro, este é meu filho. Aleluia, que coisa maravilhosa. Mas será que Deus não sabia quem era Pedro? Será que Deus não sabia que Pedro ia falhar e errar? Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito nas nossas vidas. Ele sabe quem somos nós. Nós não somos imbatíveis, nós não somos super-homem, nós não somos pessoas incapazes de tudo, não. Mas a gente é um momento. A gente tem um momento. A gente tem as nossas limitações, as nossas deficiências. E muitas vezes alguém quer passar em rosto das nossas deficiências. Alguém quer mostrar: olha, Jesus, Pedro negou. Pedro falhou, Jesus. Pedro não merece isso, Jesus. Foi por isso que Jesus foi particular com Pedro. Porque se tivesse alguém perto de Jesus, fosse falar com Pedro, alguém ia dizer: ó, Pedro, Jesus, Pedro falhou. Pedro te negou, Jesus. Ele te abandonou no momento mais crucial que ele precisava. É por isso que Ele trata cada um. Deus não vai tratar com você
cheio de multidões, porque se levantará alguém e vai dizer: olha, ele tem falha, ela tem falha. Vai fazer feito aquela mulher que foi pega em adultério. Quantos que estavam com a pedra ali para jogar naquela mulher? Mas Jesus, quando conhece o coração, sabe como tratar, como entrar em cena, deixa as pessoas acusar aquela mulher. Jesus, aquela mulher pecou, ela adulterou. A lei não manda que a gente venha predejar, que a gente venha matar. Mas Jesus escrevendo. Quem sabe que Jesus estava escrevendo o pecado de B, o pecado de C, o pecado de A, o pecado de U. E aquelas pessoas querendo apredejar aquela mulher. Mas quando Jesus termina de escrever, alguém novamente olha para Jesus e diz: Jesus, o que é que tu vai dizer? Diz logo aí. Se Jesus dissesse alguma coisa que não fosse correspondida o que eles queriam para soltar aquela mulher de maneira simples, mas Jesus olha para o coração daqueles homens. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquelas pessoas de maior ou menor, de doutor, há pessoas simples, foram embora. E aquela mulher lá, aflita, angustiada, porque Jesus poderia condenar ela. E Jesus não havia pecado, não havia erro, não havia nada que alguém pudesse condená-lo. Jesus poderia condenar e dizer: olha, eu te condeno. Você pecou, você é digno de morrer, porque você pecou. Mas Jesus olha para ela, mostra os acusadores, diz: cadê teus acusadores? E ela frita, glória a Deus, e ela angustiada e começa a dizer: Jesus, ninguém me acusou, não tem ninguém aqui, Jesus. Jesus olha para ela e diz: mulher, se ninguém te acusou, vá em paz, não peque mais. Jesus perdoou os pecados daquela mulher. Oh, aleluia! Mas Jesus poderia condená-la, poderia dizer: olha, eu não vou perdoá-lo, eu não te perdoo, mulher. Mas Jesus olha: mulher, vá em paz, não peque mais. E quem foi Maria Madalena? Aonde estava Maria Madalena quando Jesus foi levado ao crucificado? Estava lá Maria, a mãe de Jesus, estava lá Maria, aquela mulher que pecou, que falhou, que ninguém dava nada, que as pessoas queriam jogar pedra, matá-la, desistir dela, mas Jesus estava vendo quem era ela, o coração dela. E ela viu todas as cenas que aconteceu com o mestre, viu o mestre sendo levado, aleluia, pelas ladeiras de Jerusalém. As pessoas cuspiam, as pessoas abofeteavam, as pessoas começavam a zombar de Jesus. Mas ela estava lá, oh, aleluia, a cada passo que Jesus estava andando, as pessoas criticando, mas estava a mãe de Jesus, estava lá Maria Madalena, Jesus com madeiro nas costas, o sangue descendo, os espinhos que foram feitos com uma coroa,
em sinal de rei de Jerusalém, mas Jesus não era rei de Jerusalém, Jesus é rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Deus. Ele provou o amor naquela cruz do Calvário para nos perdoar os nossos pecados. Paulo diz que estávamos todos destituídos de sua glória. A gente não tinha esta oportunidade de estarmos aqui falando deste nome maravilhoso. Esse nome que conforta nossos corações, que arde. Aleluia. Oh, Deus, aleluia, que nome maravilhoso. Jesus. Jesus, Jesus. Mas estava lá Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. E quando chega lá no Monte Caveira, aonde era crucificado as pessoas de mau caráter, pessoas que deviam justiças, que era merecedor daquela morte cruel, estava lá aquelas mulheres chorando, suplicando, dizendo: não mata Jesus, não mata o meu mestre. Mas Jesus é colocado no chão, aquele carrasco, pega a mão direita e a mão esquerda, prega-lhe os pregos, pega os pés de Jesus, estende até o local de ser pregoado os seus pés. E ele estende Jesus no madeiro. E quando é estendido Jesus naquele madeiro, as suas mãos rasgas, o seu corpo há uma deslocações devido ao peso do corpo. Mas estava lá Maria Madalena e a mãe de Jesus. Estava lá Jesus, oh aleluia, por amor a nós, por amor a você. Não existe um amor como o nosso Senhor, que nos amou de nossas imperfeições, de nossas falhas, que até hoje a gente falha, a gente erra, a gente peca, mas Jesus está lá dizendo: eu te amo, eu te perdoo. Aleluia, oh aleluia. E quando chega já o momento, e coloca dois homens que mereciam aquelas crucificações, merecia aquele momento mais crucial que o ser humano não suportaria e não poderia passar como aquela crueldade. Está lá aqueles homens que fizeram as suas ações, e um que estava no lado direito e o lado esquerdo, olha para um, para outro, e um deles diz assim: esse é o Cristo, desce da cruz, salva a gente e salva a ti. Mas um olha para Jesus e olha para o seu companheiro e diz: esse é o inocente, nós merecemos isso. Quem é para estar aqui é a gente, mas esse homem é inocente, ele é o Filho de Deus. E ele olha para Jesus e disse: Senhor, quando eu estou entrando no teu reino, lembra de mim. Jesus olha para aquele homem
que foi convertido na cruz do Calvário. Até na morte Jesus converteu a alma, e até hoje Jesus converte a alma. Abre o teu coração para Jesus trabalhar na tua vida. Jesus tem plano na vida do ser humano, não importa o caráter, a situação que o ser humano vive, mas Ele veio para salvar, para libertar, para trazer paz. Quantos buscam paz? Muitas vezes coloca camisa branca e coloca 3 letrinhas dizendo queremos paz. Mas a paz não está em camisa branca. A paz não está apenas em 3 letrinhas. Mas Jesus é o príncipe da paz. Ele veio salvar. Ele veio libertar. Ele tem propósito na vida do ser humano. O ser humano é mau. Quantas pessoas que quando vê, muitas vezes reporte, notícia que alguém faz os seus crimes e deseja matá-lo, deseja fazer aquela pessoa passar pelas mesmas situações que eles cometeram. Mas Jesus não. Jesus é diferente. Ele não deseja que o ser humano perda a sua alma, a sua salvação. O desejo de Deus é salvar, 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 salvar. Quantas pessoas ignorantes aí, zombando de Deus, brincando com Deus, mas Deus está com seus braços estendidos para dizer: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Mas quantos zombas, quantos criticam e diz que Deus é esse, e começa a falar, começa muitas vezes a zombar. Mas alguém muitas vezes diz: ah, se Deus pegasse esse ser humano. Mas Deus está lá dizendo: eu perdoo, eu perdoo. Estou aqui com meus braços estendidos para perdoar, para amar, para fazer uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Eu não quero saber quem é fulano, quem é ciclano, mas o meu propósito é salvar, é libertar, é transformar. Jesus não veio para condenar ninguém. As pessoas querem condenar um ou outro. Se fosse possível, matava pelas mesmas circunstâncias, pelas suas ações de criminalidade, pelas ações amargas, mal. Mas Jesus é diferente. Ele não veio para fazer maldade para ninguém. Ele passou pelaquela cruz, pegaram aquela coroa de espinho, colocaram na sua cabeça. Você já pensou? Que crueldade! Fora a chicotada que eles levou. Dá para você analisar, ver como Deus nos amou, como Deus Ele trata com cada um de maneira diferente. As pessoas querem fazer a sua maldade de uma maneira diferente com as pessoas, mas Jesus não. Jesus Ele veio para restaurar, para salvar, para concluir aquilo que o homem ele busca, que é a sua salvação, que é o perdão dos seus pecados, que é a paz que as pessoas procuram e não conseguem encontrar paz. Muitas vezes tem que se drogar, tem que se alcoolizar, tem que se prostituir, tem que fazer coisas errôneas, tem que ir para uma festa para encontrar a paz, a felicidade. E quando termina aquilo tudo, volta pior. Volta pior do que foi. Mas aquele homem olha para Jesus: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Jesus olha para cima e começa a exclamar: Eloi, Eloi, sabactane, Deus meu, por que tu me desamparaste? Estava sobre ele nossos pecados, para que hoje a gente tivesse essa oportunidade de servir a Deus, de adorar a Deus, de sentir o conforto na nossa alma. Quando a gente está aflito, quem é que consola? Quando a gente está passando por dificuldade, quem é que nos restaura? Quem é que nos dá força? Quando a ciência diz não tem jeito, quem é que cura? O ser humano, a ciência, o doutor. Quando a situação está tão difícil, não há janela em canto nenhum, nenhuma porta para que as pessoas possam passar. Mas Jesus disse: eu vou abrir uma janela lá no céu, aleluia, para derramar das minhas bênçãos, para derramar de minha graça na sua vida, nas nossas vidas. É Jesus, meu amado, que faz isso nas nossas vidas, que nos entende, que nos conhece, que nos sonda. Deus não testemunhou de Jó simplesmente porque Jó tinha riqueza. Jó não estava dependente da riqueza. Deus também não estava preocupado em sua riqueza. E Deus sabia quem era Pedro. E ele foi ao encontro lá no mar de Pedro. Deus sabe como tratar com cada um de nós. Alguém muitas vezes quer tratar com a gente de maneira sem perguntar a Deus, sem ser orientado por Deus. Quer fazer de toda maneira, da maneira como quer. Mas o crente, ele tem um Senhor que toma conta dele, que sabe como tratar dele e dela. Ele sabe como fazer, como agir nas nossas vidas. Não é como a gente pensa, porque alguém fala, porque alguém diz, porque alguém aponta, porque alguém faz isso, aquilo, outro. Já pensou se Jesus dependesse para saber quem era Pedro? Aos comentários de alguém ia dizer: Jesus, Pedro não tem mais solução não, Jesus. A gente estamos aqui no tabernáculo, a gente estamos aqui reunidos esperando o Senhor. Mas Jesus foi lá na praia. Pedro estava afastado da presença de Deus. Pedro precisava de um tratamento especial. Deus sabe como tratar com as nossas vidas. Ele sabe como trabalhar. E a gente vê isso na terceira vez, quando Jesus interroga mais uma vez. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonathan, ama Simão? A terceira por 3 vezes: amo, Senhor. E disse-me: Senhor, tu sabes tudo. Oh, aleluia, como foi profundo! Como foi profundo no coração de Pedro. Tocou no coração de Pedro. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Eu falhei, Jesus. Eu pequei. Eu tive vergonha porque eu errei, eu falhei, eu não mereci. Pedro reconheceu de sua natureza.
pecaminosa, de suas falhas, de sua subconsciência. Pedro não omitiu. Mas Pedro foi tratado. E Jesus disse a Pedro: apacenta meus cordeirinhos, Pedro. Oh, aleluia! Jesus não desiste de ninguém. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste do plano que Ele tem nas nossas vidas. Se for possível, Ele vai até onde você está agora. Seja no seu leito, na sua casa, aleluia, no seu trabalho. Jesus vai agora tratar com você. Jesus não mede distância. Quando Ele tem plano na vida de alguém, Ele não mede distância. Ele vai. O propósito de Deus é a salvação das nossas vidas, de nossa alma. Deus tem um amor muito especial, um amor que não tem explicações. Quem explica o amor de Deus? Você consegue explicar palavras por palavras? E eu não consigo explicar o amor de Deus, porque a própria Bíblia diz que a gente peca por obra, pensamentos e ações. E a gente não peca só um dia, a gente peca todos os dias. Mas Jesus está lá para dizer: eu te amo. Muitas vezes quando alguém erra, parece que diz assim: risca esse nome aí, fulano não dá mais para a gente suportar ele. Ele faltou no trabalho, está ficando faltoso no trabalho, vamos riscar aqui o nome: José, Pedrinho, não sei o quê. Mas Jesus, Ele não vai riscar o nosso nome. Ele vai dizer assim: está perdoado. Eu te amo. Oh, glória a Deus. E quando alguém quer riscar o nosso nome, quer tirar o nosso nome muitas vezes do WhatsApp, quer tirar o nosso nome do grupo, quer tirar o nosso nome de tal coisa, mas Jesus está ali assim: eu te amo. Oh, aleluia. Fulano não presta, eu tire o nome dele, vamos deixar ele para lá, que ele está muito desobediente. Mas Jesus disse logo a Maria, no capítulo 24 de Lucas, quando foi Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Pela madrugada, ainda que o sol se pôsse, mas estava lá aquelas mulheres. Mas quando ela chega naquele sepulcro, havia uma preocupação: quem vai remover a pedra? Eram só mulheres. Elas queriam embalsamar o corpo de Jesus, perfumar, colocar um manto novo, mais limpo. Mas observamos que quando chega lá ao sepulcro de Jesus, nem os soldados romanos estavam aguardando mais o sepulcro. Por quê? Jesus ressuscitou. Ele não estava mais morto, sepultado. Estava vivo. Ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando Jesus começou a falar com aquelas mulheres, a quem ela se referiu depois?
Diga a Pedro. Jesus não estava preocupado com os discípulos que estavam lá, esperando Jesus lá no tabernáculo. Todos reunidos, tristes, preocupados. Jesus sabia como tratar com cada um. E a gente vê o que cada um Jesus tratou. Aqueles que estavam no caminho de Emaú, andando, triste, angustiado, dialogando, dizendo: mataram o nosso mestre. O que será da gente? É o nosso fim. Não tem mais solução. Não tem mais condições da gente estar aqui. Vamos para casa. Mas aparece um forasteiro entre aqueles discípulos que estavam tristes e angustiados. E aquele forasteiro pergunta: por que vocês estão tristes? O que foi que aconteceu? Aleluia. O que foi que aconteceu com vocês? Por que vocês estão tristes? E alguém começa a relatar de novo: olha, pegaram o nosso mestre, mataram, levaram como alguém malfeitor, botaram na cruz do Calvário, fizeram tanta maldade com ele. E agora a gente está assim nessas situações. Mas quando aqueles homens chegam à residência no caminho de Emaú, ele fala para aquele homem e diz: já se faz tarde, fica conosco. E aquele homem não se faz caso e obedece àqueles homens, entra na residência. Como é costume judaico, eles oferecem o pão para aquele homem orar. E quando aquele homem apresenta o pão e agradece, porque só ele sabia como é que Jesus trataria com eles. Eles tinham intimidade com Jesus. E quando ele vê aqueles homens, quando ele vê aquele homem orando e agradecendo o pão, ele diz: é Jesus. Os nossos corações ardiam. Mas aquele homem desaparece e vai até onde os discípulos que estavam ali reunidos, e aparece ali e diz: Pai seja convosco. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda que os discípulos tiveram de ver Jesus ressuscitado em um corpo glorioso, em um corpo magnífico, um corpo celestial. Eles viram Jesus. E aquelas tristezas, aquelas angústias que estavam nos corações daqueles discípulos se alegraram, motivaram aqueles homens a não desistir, a não parar, mas prosseguir. E a Bíblia nos diz: quando Jesus sai daquele lugar onde estava a maioria dos discípulos, que comeram com ele, que participaram com ele, tiveram um momento especial, momento glorioso. Tanto aqueles discípulos que eram próximos de Jesus, como aqueles discípulos que eram ausentes, que não havia nenhum caso deles, mas estava lá fazendo a obra de papai, pregando a palavra de Jesus crucificado. Mas chega Tomé, aqueles discípulos alegres, glorificando a Deus, louvando a Deus, e Tomé sem saber o que estava acontecendo. Por que vocês estão alegres? Jesus morreu. A gente tem que ficar triste, a gente tem que ficar angustiado. Por que vocês estão alegres? Mas alguém diz a Tomé: Tomé, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele estava aqui com a gente. Mas Tomé olha para aqueles homens e diz: eu não acredito. E sai desembestado, procurando o mestre. Aonde está Jesus?
Aonde está Jesus? Eu não acredito não que ele ressuscitou. Aleluia. Oh, aleluia. Mas ele está vivo para todo sempre. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus não tem explicações para a gente explicar porque Deus nos amou. Porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Que somos nós para Jesus nos perdoar os nossos pecados? Porque pecamos. Enquanto alguém quer condenar alguém, enquanto alguém que muitas vezes quer botar as pessoas contra a parede, mas Jesus está lá dizendo: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Mas enquanto tem esse não merece, ele não é digno, ele é assim, ele é assado. Mas Jesus diz: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Mas Tomé volta de novo para o local onde estavam os discípulos, cansado de procurar onde estava Jesus. Mas Jesus aparece novamente naquele momento, e Tomé estava ali. Tomé confessa com a sua boca e diz: eu só acredito se tocar nas feridas de Jesus. Jesus, como o salmista disse: Senhor, tu me sonda, tu me conheces, sabe o meu andar, o meu deitar. Ainda que houvesse palavra, tu já sabia o que eu ia falar. Mas Tomé, Jesus chega ali naquele momento, diz: Tomé, toca nas minhas feridas. Oh, aleluia. Mas Jesus disse: bem-aventurados somos nós nesta geração que não vemos, mas cremos que o Senhor viva em nós, que Cristo viva em nós. Nós acreditamos pela nossa fé. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Deus está falando com a gente. Creia. O amor de Deus é inexplicável. As misericórdias de Deus é sem fim. Ele está pronto para ajudar, para fortalecer, para dar graça, para dar ânimo. Mas que Deus nos ajude. Ele sabe como tratar conosco. Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. As pessoas não sabem como é que Jesus trabalha, como é que Jesus faz, como é que Jesus... Aleluia! As pessoas não sabem, quer entender Deus, quer compreender Deus, mas ninguém compreende Deus. Mas Deus compreende a gente. Você compreende Deus? Mas Deus compreende você. Deus compreende a cada um de nós, mas a gente não compreende Deus. Jó não sabia como é que Deus trabalhava, como é que Deus formava uma criança no ventre de uma mulher, como é que Deus dava forma, ossos, nervos, todo o parâmetro de um ser humano, de ter rim, ter coração. Aleluia. Da gente pensar, da gente falar, da gente ver os ossos, como é que é formado no ventre de uma mulher. Jó queria entender isso, mas Jó não sabia o mistério. Quem entende Deus? Mas vamos orarmos, vamos estarmos apresentando as necessidades para Deus. Tende misericórdia das nossas vidas.
Ore por este momento de reflexão, ore por nós para Deus dar sabedoria e conhecimento da sua palavra para estarmos aqui falando do objetivo que Deus quer tratar com a gente, porque eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. Pai, aqui estou, Senhor, mais uma vez neste